Boa tarde. Vamos agora tratar de PG agora. PG. Falei para vocês sobre PA, que PA no caso a razão é somada, né? E agora eu vou fazer uma PG. Uma PG aqui de razão 2 também, começando aqui em 2. Poderia começar em 1, só não poderia começar em 0. Por quê? Porque se você sair multiplicando qualquer número por 0 vai dar 0. Então não teria como uma PG começar em 0. Mais 2, aí vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Pronto. Aqui ela continuaria, né? Então você tem uma PG aqui, onde a razão, eu falei para vocês que a razão da PG é Q. A razão da PG aqui, ela é 2 positivo, nesse caso aqui. Então, você tem algumas propriedades que vai valer para essa PG. Uma das coisas legais da PG é você calcular o termo geral. Assim como você calcula o termo geral da PA, também você tem uma fórmula para calcular o termo geral da PG. Eu vou colocar aqui a fórmula do termo geral da PA para a gente fazer uma correlação com o termo geral da PG, que aí fica bem mais fácil. Você sabendo já a fórmula do termo geral da PA, você vai conseguir deduzir a fórmula do termo geral da PG. O termo geral da PA seria assim, ó, AN igual a 1 mais N menos 1, certo? Vezes R. Isso aqui era da PA, certo? Da PA. Agora, para PG, você vai fazer o seguinte: AN, que é o enésimo termo, vai ser igual a 1, até aqui tudo bem, tudo tranquilo, certo? A1. Só que veja só, tá somando aqui, não tá somando? Você vai multiplicar, beleza? Você vai multiplicar. Aí você vê aqui, ó, esse N menos 1 não está sendo multiplicado por R, ou seja, o R está multiplicando o N menos 1 e o N menos 1 multiplicando o R, certo? Então você vai inverter a posição e colocar o N menos 1, e colocar o R, como é dizer, potencializando. Na verdade você não precisa nem inverter, você já coloca aqui direto já, ó. N menos 1, não está multiplicando aqui, ele vai vir para cá, ó, invertendo, vai vir aqui exponenciando, vai vir aqui exponenciando, certo? Então veja só, vou colocar o R aqui, só que eu não vou colocar R, vou colocar Q. Por que eu vou colocar Q? Porque você sabe que a razão na PG é Q, certo? Então a fórmula vai ser essa, ó, entendeu? A1, AN igual a 1, quem está somando, você vai multiplicar, certo? Multiplicar quem? Esse termo aqui, ó, AN menos 1, certo? Que aqui ele está sendo multiplicado por R, e aqui, ou seja, multiplicado pela razão, aqui a razão vai estar potencializando, ou seja, quem está somando passa a ser multiplicado, e quem está multiplicando passa a ser expoente. Esse N menos 1 aqui, ele continua do mesmo jeito, certo? Ele continua do mesmo jeito, tem que prestar bem atenção nisso. Esse N menos 1, ele continua do mesmo jeito, certo? É assim que você vai saber como você calcular o termo, qualquer termo de uma PA. Por exemplo, vamos ver o terceiro termo de uma PA, não, de uma PG. Vamos ver qual é o terceiro termo dessa PG. Vamos lá. A gente quer saber quem? N, terceiro termo. A gente vai saber quem é o terceiro termo. A gente quer saber a N. Ó, N é a posição. N é a posição, terceiro termo, certo? A N é o que a gente quer saber, ou seja, qual é o valor desse termo, terceiro termo. Entendeu? A gente vai procurar saber, a gente não sabe. Então a gente tem a razão, a gente precisa saber da razão. Quem é a razão? A razão é 2, certo? Então vamos colocar os dados que a gente tem. A1 a gente tem? Tem. A1 é 2 também. Então vamos colocar esses dados que a gente tem na fórmula. Fica assim, ó, a N, que é o número que a gente está procurando, é igual
A1 vezes N, quem é N? Terceiro, né? O terceiro termo, 3 menos 1, safo, elevado aqui, quem é aqui, né? 2, certo? Então como é que vai ficar aqui? A N é igual a 1, que é 2, que multiplica. A gente vai fazer primeiro o que? Quem está no parênteses aqui, certo? Tem que estar no parênteses aqui, 3 menos 1 vai dar 2. 2 elevado a 2, certo? Agora a gente tem o que? Uma multiplicação. Só que você sabe que as potências e as radiciações, ela tem preferência na frente das multiplicações e divisões. Assim como a multiplicação e divisões tem a preferência diante das adições e subtrações, certo? Então vai ficar a N igual a 2 que multiplica 4, certo? Isso vai dar igual a quanto? A 8, certo? Vamos ver se o terceiro termo é 8. Vamos lá. Primeiro termo 2, segundo termo 4, terceiro termo 8. Você acha feliz da vida aqui que o terceiro termo é 8. Agora eu queria mostrar uma coisinha para vocês aqui, a soma dos termos de uma PG. Já que eu naquele vídeo, o último vídeo que eu fiz, eu falei da soma dos termos de uma PA, eu vou aproveitar aqui para falar a soma dos termos de uma PG. Como é que você vai utilizar a soma do termo de uma PG? Primeiro, vamos partir da fórmula do termo de uma PG. Qual a fórmula? AN igual a 1 vezes N menos 1, que multiplica aqui, é elevado aqui, certo? É isso aqui. O que a gente vai fazer? Você tem que tentar se ligar que ela vai sair daqui. A gente vai fazer poucas modificações para encontrar a soma. A soma dos termos de uma PG é igual a, praticamente é a mesma coisa, A1 continua, certo? A multiplicação praticamente continua a mesma coisa, entendeu? O que vai acontecer agora é que você, tá vendo o que aqui que está aqui? Você vai botar ele para baixo e esse N-1 é que vai para cima, entendeu? Vai ficar assim, que tá lá em cima, vem para baixo, que é elevado a N-1, beleza? Olha só, entendeu? Você pega esse N-1, bota para cima e quem tá aqui em cima, você bota para baixo. Aí você fez essa fórmula aqui, aí o que você tem que fazer agora? Simplesmente passar um traço aqui embaixo, certo? E colocar aqui, Q-1. Q-1, entendeu? Não, eu sei que não é fácil, mas tem que aprender a fazer isso aí, entendeu? Quando você aprender a fazer isso aí você vai conseguir encontrar as somas dos termos de uma PG. Por exemplo, se o cara quer aqui, vai ser a mesma coisa do outro. Se você quer aqui, por exemplo, do 2 ao 64, você vai ter o seu primeiro termo, A1, sendo 2, o seu enésimo termo, nem precisa do enésimo termo aqui, né? Só precisa só do número do último termo, ou seja, o N, a posição que ele assume. 64 assume que posição? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta posição, certo? O N é posição, certo? A razão, quem é a razão? A razão você sabe que é 2, certo?